E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos ligar a máquina. Prosseguindo as minhas dicas de sonorização. Não é aula, é dica. Tá. Isaías, vou ligar aqui e usar o canal 5. Isaías e o agudo, e o médio, e o grave. Já já a gente chega. Ainda sobrando um pouquinho do assunto de ganho, porque esse negócio de estrutura de ganho é um assunto muito extenso. Para falar a verdade, eu acho que é um dos mais extensos que tem no mundo da sonoplastia. Não da sonoplastia, no mundo técnico de áudio, né? Porque tudo é ganho, tudo é envolvido, relacionado a isso. Porque se você vai aumentar o volume, você está dando ganho, mesmo que seja na saída, né? Na saída. Se você abaixar aqui, você está diminuindo o ganho da saída master. A master é onde junta todos esses aqui, né? E vai para cá, por isso ele é a saída principal. Mas tudo aqui é relacionado a ganho. Se eu entro no equalizador gráfico aqui, eu vou dar ganho em algumas frequências, tudo, praticamente. Se eu giro aqui a balança, eu tô atenuando o ganho dessa daqui e dando ganho nessa daqui, né? No lado L. Se eu giro o contrário, também eu estou dando ganho do lado R e atenuando o ganho no lado L. É tudo envolve isso, tudo. E voltando, tem essa tecla PFL em algumas outras mesas de outras marcas, pode aparecer como solo, né? Você aperta, dá um solo no canal, mas também tem a mesma funcionalidade. Você consegue ouvir o canal antes dele ser modificado, ou se você fizer uma modificação na equalização também você consegue ouvir, e você consegue ouvir antes de você ligar o canal ou aumentar o volume de saída. A tecla solo também faz a mesma coisa. E quando eu faço monitoramento aqui pela tecla solo ou pela PFL, Pre-Fader Listen, ele começa a oscilar esse VU, assim como eu falei para vocês, e eu sempre digo que deixo chegando aqui em menos 10 ou em menos 6, oscilando, né? Para que venha um sinal sadio. Por que, Isaías? Porque muitas das vezes, oh, mas esse negócio é gruda, meu Deus do céu. Muitas das vezes você tá com a banda, com o pessoal educado, bacana, legal, que do jeito que você passa o som e eles aumentam o volume ali no equipamento dele, eles deixam aquele equipamento quieto, não mexe mais no volume. Se alguém para de cantar e se alguém volta a cantar, continua naquele mesmo volume, você só libera o canal aqui, não tem alteração. Porém, tem alguns músicos que na hora que a gente passa o som, deixa tudo alinhadinho, ele vai lá no equipamento dele e dá um ganho. Qualquer ganho de diferença no equipamento, quando o ganho de entrada da mesa está configurado, qualquer frescurinha que ele mexer no equipamento dele vai fazer uma total diferença também aqui no som, né? Vai dar um ganho muito grande aqui no som, quando a entrada de ganho quando está configurada, né? E quando ele faz isso, lembra que eu falei que o 0 dB o sinal está chegando sadio, mas já está correndo um pouquinho de risco de começar a distorcer? Pois é. Por isso que eu deixo nesse menos 10, menos 6, porque mesmo quando o músico aumenta o volume dele sem a gente saber, mesmo assim o sinal não chega clipando, não entra clipando, entendeu? Por isso que eu deixo aqui. Quando é som de bateria, né, o bumbo, caixa, hi-hat e assim, esteira,
tom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milhões, não sei quantos tem. É também exatamente do mesmo jeito que eu faço. Eu sempre deixo esses pontos de respiro, né? Até chegar o 0 dB. Tá. E também por que que eu deixo esse ponto de respiro aqui, né? Esse espaço antes de chegar ao 0 dB? Porque você fez o ajuste de ganho. Porque você fez o ajuste de ganho na entrada com o canal flat. Porém, quando você começar a dar ganho no grave, dar ganho no médio e dar ganho no agudo, automaticamente é como se você tivesse aumentado o ganho também, entendeu? É como se você tivesse aumentado o ganho, porque você está dando ganho também. Isso aqui é ganho, só que é ganho no grave, no médio e no agudo. Isso leva só algumas frequências, né? Mas é ganho do mesmo jeito. Quando você faz isso, ó, tô levando 15 decibéis a mais, tô levando mais 15, já vai para 30, tô levando mais 15, já vai para 45, entendeu? 45 decibéis, se eu fosse usar uma equalização desse jeito. Obviamente não vou, né? Obviamente não vou usar uma equalização desse jeito, sou nem doido. E isso, esse tempo de respiro, né? Esse espaço entre 0 dB, é onde também me permite ousar mais na equalização de um equipamento, sendo que alguns equipamentos nem preciso equalizar, como teclado, guitarra. A maioria das guitarras, quando eu faço um evento que eu preciso fazer, eu não equalizo, porque isso quando o músico é bom. Eu só equalizo um instrumento que venha de pedais, tipo guitarra, contrabaixo também, quando o músico é bom e ele sabe timbrar no próprio equipamento. O teclado, como ele já vem com som pronto, eu deixo o som flat. Só se o sistema que está funcionando, tocando no momento, esteja um pouquinho desalinhado, que a maioria vem com muito grave, né? A maioria de sistema, para dar aquela sensação de impacto, de emoção e tal, sempre vem com um grave a mais. Aí o que eu faço quando eu vou fazer uma sonorização em algum lugar, que eu vejo que o som tá legalzinho, a maioria das vezes quando os músicos estão tocando, né, o baixo, a guitarra, a bateria, no baixo eu deixo flat, não faço nada, tiro só uma frequência que me incomoda, praticamente é no médio, a maioria. O violão eu corto em 100 Hz, faz um corte de grave em 100 Hz. O teclado, quando eles estão tocando em banda e o músico é mal educado, né, porque é uma coisa que a gente também tem que aprender, não simplesmente ser técnico de som para aumentar volume e abaixar volume. Não. Você também tem que aprender a entender o músico, como ele deve tocar. Porque se você simplesmente só for aquele cara que aumenta volume e abaixa volume, não vai mudar muita coisa. Ó, uma das coisas, deixa eu explicar para vocês o porquê que eu faço muitas das vezes, meu Deus do céu. Por que que eu faço um corte de grave no teclado quando o cara tá tocando? Porque, deixa eu falar para vocês. Suponhamos que aqui é um teclado. Aqui são as teclas agudas e aqui são as teclas graves. O tecladista, ele tem que tocar na região do meio quando ele tá tocando com banda. Por quê? Porque algumas frequências graves, se ele tocar e o contrabaixo tocar exatamente na mesma faixa de frequência que ele está ali, e o contrabaixo tiver isso aqui desafinado, ele começa a embolar o som. E não somente por estar desafinado um pouquinho, mas por estar tocando na mesma faixa de frequência, por estar tocando na mesma oitava, coisa assim, o grave começa a somar demais, pode ser o seu som, suponhamos, está chegando no limite do grave, se os dois tocarem junto a mesma oitava do contrabaixo e do teclado, né, aqui nas teclas graves,
vai embolar o som, cara. Sempre embola. É igual ele tocar na parte muito aguda juntamente com a guitarra. Tem frequências que aqui na parte mais aguda do teclado é a parte que a guitarra também responde. E por que eu coloco o corte de grave no teclado justamente só quando ele está na banda? Porque quando ele está sozinho, que não vai ter contrabaixo aproveitando ou tocando juntamente com ele, aí sim eu tiro o corte de grave e tal, e ele tem mais liberdade de fazer o que ele quiser, de tocar como ele quiser e tal, sempre dessa forma. E é por isso que eu digo para você aprender como se deve também tocar, como se deve fazer tal coisa no som. Porque nem sempre é simplesmente, aumenta o volume do teclado e deixa flat. Não. Muitas vezes quando ele está flat e acontece essa coisa dele tocar na parte grave, ele atrapalha o som, embola o som. E nem muitas das vezes nem é você. Nossa, essa frase me persegue. Nem é a sua equalização que ficou ruim, é o próprio músico que está atropelando áreas que não era para ele estar tocando no momento. Assim também acontece com o violão. Se você deixar muito grave o violão, quando ele está tocando com banda, tá, gente? Quando está tocando com banda. Se deixar muito grave o violão, na hora que ele faz um acorde que a sexta corda, a corda mais grave do violão, venha soar mais, pode embolar também com o contrabaixo. É por isso que toda vez quando eu tô com mesa digital, né? Ou então nessas aqui, ó, que essa daqui também tem a opção de cortar em 100. Toda vez quando eu tô assim, trabalhando com banda, eu faço esses cortes porque é sempre bem-vindo e cada um no seu lugar, o negócio soa melhor. Vamos lá, prosseguindo. Vamos falar então agora dos retornos. É um assunto muito legal. Próximo vídeo que você vai assistir, eu já vou começar a falar sobre o retorno, como eu trabalho e as minhas dicas a respeito do retorno, tá, galerinha? Então fique esperto que próximas dicas já vou começar a falar sobre o retorno. Os vídeos costumam ser uns grandes, outros pequenos, dividido em partes, porque tem coisas que são mais simples, já tem outras que são mais complexas e mais difíceis de explicar em um pequeno vídeo. Se fosse simplesmente, como é que libera um canal? Aumenta o canal e pronto. Pronto, já estaria tudo certo, né? Porém, não é tão simples assim. Você não é simplesmente, aumenta o volume do canal e libera o canal. Não é. E se o cabo tiver com mau contato, se o ganho estiver alto, se o microfone estiver direcionado para frente do retorno e eu simplesmente abrir o canal aqui, na hora que liberar o canal aqui, né? No caso, já ia dar uma microfonia danada, queimar o pré da sua mesa, se o cabo tiver com as soldas invadindo o outro, né? Isso não é tão simples só dizer abre o volume do canal da mesa e ligue. Não é tão simples, né? Se fosse só assim, era bem mais fácil, mas não é. É por isso que tem uns vídeos que, meu Deus do céu, parece que eu não vou mais parar de falar.